Boa tarde. Boa tarde para você, telespectador aqui da TV Costa Norte, canal 48 UHF, canal 6 na NET, canal 24 na Riviera de São Lourenço. Estamos começando aqui o programa Sala de Imprensa, especialmente neste mês de setembro, destinado a discutir e falar um pouco a respeito do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Bertioga, da revisão deste plano que está acontecendo em conjunto com a Prefeitura, o município, o Executivo Municipal, a sociedade civil e discussões que serão levadas a efeito junto à Câmara Municipal de Bertioga. Para tanto, nós trazemos aqui às terças e quintas-feiras convidados especialmente preparados para este assunto, pessoas que têm lidado diretamente com o tema e estão convivendo junto com o bertioguense com esta realidade de alteração dessa importante lei, que é o Plano Diretor, lei que disciplina a nossa vida aqui dentro do espaço de Bertioga, tá certo? Nesta tarde aqui, nesse início de tarde, nós vamos contar aqui, temos já nossos estúdios, contar com a presença do seu Hermínio de Aguiar, que é lá da ONG Boracéia Viva, uma pessoa bastante participativa em Bertioga, faz parte aí de diversos conselhos, é da ONG Boracéia Viva há bastante tempo, muitos anos, e também membro do Conselho Gestor, eu ia falar já Conselho Diretor, do Conselho Gestor de revisão do Plano Diretor aqui de Bertioga. Também ao lado dele, o engenheiro Roberto Costa, que é o relator do Plano Diretor e está conduzindo os trabalhos dentro do Conselho Gestor, dentro do Executivo Municipal. E, além disso, como já apresentei na outra oportunidade em que ele esteve aqui, é uma pessoa envolvida na cidade há muitos anos, conhece como ninguém aí a situação legal do nosso município no que diz respeito à questão do uso do solo, as edificações, enfim, um grande colaborador da nossa cidade, servidor público municipal também, engenheiro civil antes de tudo, tá certo? E ao seu lado o Ivan de Carvalho, vereador com assento nessa Câmara Municipal, nessa legislatura, vereador eleito pelo PSDB, também membro do Conselho Gestor, também atuante aí nesse tema que é o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, que tem contribuído em muito com suas ideias, com as suas discussões, levado a efeito a discussão que precisa ser feita a respeito desta alteração do plano diretor e outros tantos temas que o Ivan tem se envolvido aqui em Bertioga num excelente trabalho, tá certo? Bom, vamos começar aí a nossa conversa hoje sobre o plano diretor, sobre a revisão do plano diretor, e se você quiser pode participar conosco pelo telefone 3317-1281. O tema hoje são as consultas públicas que estão sendo feitas pela comissão gestora, que foram feitas no final do mês de agosto e agora estão sendo realizadas, já foram feitas duas e hoje acontecerá mais uma lá em Boracéia, tá certo? Começar conversando com o Roberto aqui. Roberto, nessa semana as consultas que estão sendo feitas, na verdade não são mais consultas, mas são uma devolução dos questionamentos que aconteceram na primeira etapa, é isso? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Sistema Costa Norte por esse convite e a oportunidade de falar sobre o plano diretor. Lembrando que a execução, a consecução do plano e a execução do plano, ela deve ser a mais ampla possível, ou seja, a participação popular é fundamental na execução do plano e depois durante a sua... durante o processo de aplicação do plano, né? Está me fugindo a palavra, muito obrigado. Com relação à consulta, acho que vale uma certa explicação de que a gente tinha dois modelos a seguir no início das discussões do plano. Um seria levantar temas em que a gente colocasse o debate dos temas.
E a outra situação seria a gente dividir o território em partes e fazer as discussões nessas regiões. Então, o plano de abairramento, ele já, que está para ser encaminhado à Câmara, ele já havia dividido Bertioga em quatro partes. Resumidamente, seria o Caruara, Caiobura, aqui o centro até o Rio da Praia, Vista Linda, Rafael, o Indaiá, o Ana Paula, e depois São Lourenço, Guaratuba e Boracéia. Então, a parte de Caiobura e o sítio São João aqui se juntou com o centro. Então é por isso que a gente tem as discussões são em 3 lugares. Aqui no centro, no Vista Linda e no Vista Alegre. Então, para efeito de organização, foi dividido dessa forma. De forma espacial. Tá certo. Fizemos as primeiras reuniões, que são as tais leituras comunitárias. A gente explicou que ia acontecer a revisão do plano diretor e a gente ouviu ali os anseios da comunidade. A consulta, nesse momento, é a resposta que a prefeitura está dando a cada anseio, a cada necessidade que foi colocado lá. Essa resposta ela foi validada pelo Conselho Gestor, ou seja, tudo aquilo que a comissão de revisão do plano diretor fizer, se submete ao Conselho Gestor. Então, que valida ou não a questão. Deixa eu ver se está correto, se eu entendi o procedimento. Foram feitas já as consultas apresentadas? Foram feitas, na verdade, a leitura comunitária, é até o termo... Leitura comunitária, né? E a comunidade, nessa ocasião, apresentou algumas sugestões. Sim, sim. É sobre essas sugestões que você está se referindo, que o Executivo, a comissão analisou, passou para o Conselho Gestor e agora está dando a resposta. Está dando a resposta, então a consulta é sobre a resposta àquelas necessidades que foram colocadas nas reuniões anteriores. Tá, aconteceu uma aqui, então, no Espaço Cidadão na terça, ontem na Vista Linda, se eu não me engano, e hoje acontece uma... Em Boracéia. Tá. Das reivindicações ou dessa primeira leitura que a população teve, esse primeiro contato com o plano diretor, o que mais chamou a atenção, Roberto? Olha, o interessante é que nas 3 regiões os temas foram exatamente os mesmos, né? A preocupação é a habitação popular, né? Não só a produção da casa, do apartamento, como a simplificação da legislação para que se permita que a população menos favorecida consiga ter a sua casa, o emprego, né? Aí do emprego surgiu a questão de a gente ter diversificar a nossa economia, né? Não ficar apenas calcada na construção civil e no turismo, né? Chegou-se à conclusão também que o turismo também precisa ser bastante incrementado. Esses foram os grandes temas. Principais tópicos aí. E a questão de infraestrutura, né? De água, esgoto, a infraestrutura de um modo geral na cidade. Infraestrutura urbana aí. Ivan, como vereador, qual a sua expectativa aí em relação ao que está sendo apresentado até agora? Você acompanhou essas primeiras exposições para a comunidade, as primeiras manifestações. Estava dentro daquilo que você imaginava que a comunidade fosse realmente falar, reivindicar, colocar? Bem, primeiro, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os componentes da mesa, Enio, o Roberto e o Hermínio e os telespectadores. Bem, a gente, na verdade, como o Roberto colocou, recebeu da população aquilo mais ou menos que era esperado, né? Quer dizer, uma grande preocupação com infraestrutura urbana, que é uma coisa muito física, que a gente sabe que a nossa cidade carece muito. A questão da habitação, né, que é sempre uma questão também
bastante preocupante, né? Porque num território onde você tem um limite territorial, grande parte da área aí destinada, preservada, tal, você tem sempre essa preocupação. Nós não temos grandes áreas para expandir, aonde expandir, como expandir, de forma regular e de forma que possa atender a população. E também se falou bastante sobre economia, né? E aí dentro, eu acho que esse, para mim, é o ponto mais importante do plano diretor, é a busca do que Bertioga vai produzir. O que a economia de Bertioga vai viver? Além disso que o Roberto falou, que tem sido hoje a construção civil e... A construção civil, para mim, é obrigação de meio. Porque uma hora vai acabar. Não tenho dúvida. Ela, na verdade, a construção civil, a minha preocupação sempre com a construção civil não é o que ela produz, é o que ela deixa. Na verdade, a construção civil, ela acelera o processo, é importante, não adianta a gente imaginar que não seja, que é importante, né? Mas a gente sabe que fica da construção civil uma parte da população que veio aqui trabalhar, que vai precisar de moradia, que depois vai se adaptar na cidade. Se a cidade não tiver condição econômica de criar empregos, criar possibilidades, você fica com um problema social. A gente tem algumas realidades em Bertioga que eu acho que é muito importante discutir nesse plano. A gente está começando a discutir. Uma é essa questão da construção civil, né? Que a gente sempre discute. A construção civil é economia. Não, a construção civil é uma obrigação de meio. A gente vai construir a cidade, mas uma hora ela vai parar. Como o turismo de um dia, né? Turismo que a gente fala assim, turismo de... é importante para a economia de Bertioga o turismo de um dia. A gente não pode desprezar o turismo de um dia, aquela pessoa que vem aqui, tal. Nós temos que disciplinar, nós temos que organizar, nós temos que receber bem, a gente tem que se fazer respeitar como cidade, tá certo? Respeitar a comunidade daqui, mas a gente também tem que oferecer sanitário. Não é possível você imaginar que você fez uma orla, urbanizou, ficou muito bonita, e que banheiro o cara usa? Quer dizer, aonde que ele vai? E aí a gente reclama. Quer dizer, falta banheiro, falta lixeira. Então a gente precisa, na verdade, encontrar qual é o nosso caminho. São 400 estudantes universitários aí por ano. Onde esse pessoal vai trabalhar? Eu fui dar uma palestra para o pessoal de administração da FAB. Como nós vamos fazer isso? Você vai ficar aqui? Você vai ter chance aqui nessa cidade? Como é a economia nós vamos ver? Então, eu acho que o plano diretor tem uma grande capacidade de fazer isso. E eu acho que a responsabilidade do poder público, agora, e nós que estamos trabalhando, nós, população, para desenvolver esse plano diretor, é justamente criar mecanismos que amarrem uma coisa a outra, né? Porque as coisas não estão sendo separadas como as pessoas às vezes colocam. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma das coisas que a gente está discutindo hoje, inclusive na Câmara, eu quero já colocar, isso aqui é uma ideia, que é um plano de incentivo à qualidade da ocupação urbana. Se você não incentivar para que você venha para cá e as pessoas construam corretamente, adequadamente, a gente tem uma cidade onde que a lei, e você sabe disso, a lei não muda a comunidade. Quem muda a comunidade, quem muda a lei é a comunidade, é a sociedade que muda. Então, de repente, nós discutimos muito aqui, a gente fala, precisa disso, precisa de turismo, precisa das trilhas. Sabe o que essa cidade precisa? De hospital. Porque o dia que a gente tiver um hospital particular aqui, muita gente que não mora aqui vem morar. E a nossa economia, um hospital aqui, segundo dados apresentados pelo secretário de saúde, que eu desconheço detalhes, ele diz que 60% dos atendimentos no hospital de Bertioga é gente que tem plano de saúde. Ora, se nós estamos custeando 60%, que seja 50%, que seja 30%, 30% do custo da saúde aqui, então nós temos que agora um plano diretor, talvez, elencar uma área, criar uma possibilidade de você trazer um hospital particular. Nossa, que turismo que você vai dizer? Enorme. As pessoas não vêm morar aqui em Bertioga, principalmente as pessoas de mais idade ou da melhor idade, como a gente, não vem porque não tem hospital. A hora que a gente fizer um hospital, nós vamos conseguir atrair gente aqui. Então eu acho que essa ideia do plano diretor não ficar limitado a simplesmente discutir uso e ocupação do solo, adensamento e tal, é justamente discutir a cidade e os caminhos que ela vai ter nos próximos anos. E eu acho que isso está
está conseguindo ser feito. Eu estou esperançoso aí. Está esperançoso em relação a isso? Eu estou vendo. A discussão está legal. É bom saber que tem esse rumo a ser seguido, como o vereador Ivan está apontando, e a discussão está sendo feita sobre isso. Isso é importante, não é? Senhor Hermínio, Boracéia é um bairro, primeiro, muito gostoso da nossa cidade, né? Está lá na ponta daqui de Bertioga, né? Já divisa com o litoral norte, mas é um bairro delicioso, Boracéia. Mas também carente de infraestrutura, carente de habitação, de todas as questões que a gente tem levantado aqui. E qual a expectativa que o senhor tem e que o senhor sente, porque o senhor é ativo lá na comunidade, do morador de Boracéia, de Guaratuba, a respeito dessas alterações, das consultas? Corresponde ao que a gente está falando aqui agora? Não foge à regra, não. Não? O que a gente sente quando vai ouvir o povo, a identidade dos anseios do cidadão. Isso é segurança, é habitação, é escola, né? É infraestrutura que falta, né? E aí a identidade. Quanto à consulta, não tem muito problema, não. Só que eu só queria esclarecer que, como eu falei na rádio hoje de manhã, eu me sinto um privilegiado de estar no meio de uns cobras, igual o Roberto, o Ivan. O que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo o plano diretor, nós estamos fazendo a revisão, que é uma coisa mais fácil, né? Eu acho que a barra foi quando fizeram o plano diretor em 98, né? Porque ele é técnico, o plano diretor é um instrumento, é muito técnico. E eu não sou leigo no assunto, porque nós temos o nosso informativo Boracéia Viva, e mensalmente, ininterruptamente, há 61 meses, eu escrevo sobre o plano diretor. Então, teoria eu tenho bastante. Agora, o fazer o plano, a revisão do plano diretor é uma outra coisa. Transformar ele na realidade. O Ivan, como vereador, representante do povo, até tem declarado publicamente, está me surpreendendo a atuação dele. O Ivan ele tem participação ativa em todas as reuniões, ele é o crica das reuniões. Obrigado. Não, é mesmo, não, ele não é crica por ser crica, não. Ele estuda, né? Ele já labuta nessa área, eu acho que é a área dele, a área imobiliária. Ele tem um certo conhecimento, né? E ele está sendo, aliás, por fazer parte do conselho gestor, eu estou me surpreendendo, porque eu estava meio cético. Eu entrei e falei, caramba, o treco deve estar tudo mastigado, é só para a gente assinar, né? E não é isso não, tá tendo, as propostas do cidadão estão sendo levadas a sério, por mais absurda que seja, a gente vê com seriedade, apresentação, tá muito legal mesmo, e me sinto honrado de participar disso, porque para mim, pelo que eu escrevi durante 61 meses, ininterruptamente sobre o plano diretor, o que está se fazendo é uma obrigação de lei, não é que a prefeitura está boazinha, não. Isso é uma obrigação de lei. Sim, já tinha previsão. Até extrapolou, porque segundo o Estatuto da Cidade, uma vez feito o plano diretor, ele deveria ser revisto a cada 4 anos e no máximo a 10. O nosso tem 15. Ele tem, inclusive, no próprio texto do plano diretor, tem essa disposição expressa de revisão, né? E nós somos até pacientes demais de aguardar todo esse tempo. Eu mesmo, cada modelo de informativo que eu entregava, o pessoal fala, de novo, Hermínio, plano diretor. Falei, vai sair, é igual água mole em pedra dura, bate até que fura. E não, e só acontece que não foi isso que aconteceu. Essa revisão do plano diretor, eu tenho certeza que ela não está acontecendo por causa dessa insistência nossa de ficar repetindo o assunto. Tem outros interesses que obrigou a se fazer a revisão do plano diretor. Mas legal, está sendo refeito. E para mim o plano diretor, dentre os instrumentos previstos na lei para fazer o planejamento da cidade, para mim é um dos mais importantes. Eu falo isso, a pessoa fala, não estou exagerando, para mim é um dos mais importantes. Ele é diretriz para PPA, para lei orçamentária, tudo. Ele é diretriz para tudo.
Uma vez ser determinado para onde a cidade vai crescer, onde vai ter hospital, onde vai ter escola, essa rua vai para onde, essa entrada vai para onde, você está definindo o futuro da cidade. E em cima disso, é elaborado PPA, LDO, LO. É verdade. É o instrumento de planejamento da cidade mais importante. E Mas legal tá dando a atenção devida a isso. Tá certo. Nós estamos aqui com o programa Sala de Imprensa ao vivo. Se você quiser, participe conosco, 3317-1281, falando sobre a revisão do plano diretor de Bertioga. Voltaremos em seguida. Estamos de volta aqui com o programa Sala de Imprensa, hoje conversando com o senhor Hermínio de Aguiar, com o Roberto Costa e o Ivan de Carvalho sobre o processo de revisão do plano diretor, aí as consultas públicas que aconteceram, as respostas e todo o sistema adotado aí para a discussão e o envolvimento da comunidade nesta discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Bertioga. Roberto, hoje tem mais uma consulta, né, mais um encontro com o pessoal de Boracé naquela área que foi... não, eu digo que você tinha comentado 4, a região 4, isso. Região 4. Obrigado. Está tudo preparado, é hoje à noite lá, não é? Às 19 horas estaremos lá. Tá certo. Depois dessa etapa, desse período, onde vocês estão devolvendo as consultas feitas, as propostas feitas, estão devolvendo, explicando para a população o que é cada um desses pontos que a população apresentou. Qual o próximo passo, Roberto? Então, a gente estaria liquidando a questão de consulta pública, né? Entre a consulta pública e a audiência, a prefeitura vai divulgar o diagnóstico. O diagnóstico, na verdade, é uma compilação de série de dados de população, a previsão da evolução da população, a quantidade de alunos, onde esses alunos estudam, onde esses alunos moram. Um dado bastante interessante também que vai aparecer é a composição da população, né, com relação a rendimento, onde essas pessoas moram, né? Então, o diagnóstico, na verdade, é uma compilação de dados, de vários dados de educação, da saúde, da infraestrutura, de modo geral. Com o tal diagnóstico vai surgir um prognóstico, né? Que, na verdade, exatamente o caminho que a gente vai tomar diante dos problemas e diante do diagnóstico. A previsão para a audiência pública é apenas uma previsão, porque chegou-se à conclusão que se a gente não tivesse um cronograma a ser perseguido, as coisas poderiam ficar sempre, vamos fazer amanhã, não. Então a gente tem um cronograma a ser perseguido. Então seriam dia 15, 16 e 17 de outubro. Né? É uma data relativamente próxima, uma situação apertada, mas são datas provisórias e que a gente vai buscar chegar lá. Nessas datas aconteceriam audiências públicas. As audiências públicas. Mas, Enio, você me permite? Claro. A oportunidade eu quero aproveitar a oportunidade. Eu acho que a grande mudança do paradigma do plano diretor, se a gente pode assim dizer, foi o Hermínio que disse. O plano diretor não vai trazer nenhuma solução mágica, né? A gente até gostaria, né, de que ele falasse, olha, o problema é esse, a solução é esta. Aqui. Infelizmente, a gente ainda não teve nenhuma sugestão nesse sentido e confesso que a gente também não teve nenhuma ideia nesse sentido, né? Acho que a grande mudança é assim, como o Hermínio disse. O plano diretor ele vai nortear o plano plurianual, que por sua vez norteia as diretrizes orçamentárias, que por sua vez orienta o orçamento. E dentro do plano diretor vai ter o Conselho Municipal de Cidades, ou o Conselho, não sei qual é o nome que esse conselho vai ter, mas vem lá do Concidades da União, o Estado
encerrou uma audiência pública recentemente para criar esse conselho e vai ter aqui esse conselho. Então, acho que a grande diferença vai ser essa, vai ser um modelo para ter o orçamento. Mas só isso não basta, depois o Ivan vai falar um pouquinho mais sobre isso. É preciso que a população cobre essa situação, né? Parece que a Câmara suspendeu até o PPA em função dessa situação. Então é isso, a questão orçamentária que nós vamos ter dos próximos anos, elas têm que seguir aquela direção que o plano diretor colocou. Posso falar mais um pouquinho? À vontade, a nossa Roberto. estrutura, é interessante que a nossa estrutura jurídica com relação a isso, ela é boa. Então veja assim, neste ano, está sendo discutido na Câmara o plano plurianual para os próximos 4 anos. Veja, vai pegar o primeiro ano do próximo governo. Sim. Então você vê que a coisa, ela tem um procedimento lógico, né? Eventualmente no 4º ano do último governo, se tem alguma obra em andamento, alguma coisa assim, ela já está lá prevista no PPA, que já pega o primeiro ano do próximo governo. Então a coisa não foi feita de forma aleatória. O que está faltando é colocar em prática, né? Sem E essa dúvida. prática, a população tem que participar. A gente espera que é isso que deva acontecer. E parece que é isso que está acontecendo, né, Hermínio? Eu até estava conversando com o pessoal hoje lá da ciência social, que está meio embolado. Sabe que todos esses assuntos têm a ver, está tudo interligado com o outro. É PPA, o plano diretor, conferências, as conferências, que hoje, nesse ano, para surpresa, nós temos umas modificações dentro da Conferência da Ciência Social, de Saúde, que tem uma exigência de que o plano municipal de assistência social e o plano municipal de saúde tem que estar dentro do PPA. E o barco já passou e nós ficamos. Eu estou super preocupado com isso. Estou super preocupado com isso. Porque o plano municipal, sabe o que é? Tudo ligação. Como nós vamos planejar se alguém está esquecendo de onde vem o dinheiro? E lei orçamentária você não pode pensar depois, tem que pensar antes. Né? Deixa eu até... Em relação ao quê? O orçamento, por exemplo, orçamento. como nós vamos fazer um plano municipal de assistência social, um plano municipal o plano de de assistência saúde, social. se a previsão orçamentária não está amarrada com ele? Hermínio, Eu estou preocupado mesmo. Muito então, preocupado. eu também estou preocupado. Sabe por quê? Porque esse ano aqui eu tenho toda a desculpa de quando as coisas não acontecem, eu falar que não fui eu que fiz o orçamento. O ano que vem, eu não vou poder usar essa desculpa. Eu não vou poder dizer que eu não conhecia, que eu não trabalhei, que eu não vi. Então, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade, porque hoje o que é desculpa para mim e para qualquer vereador que está lá, e não é uma desculpa errada, é a realidade, nós não participamos do último orçamento e vivemos ele. Não participamos o plano diretor, o PPA, porque, como disse o Roberto, são 4 anos e o primeiro ano do novo governo acontece justamente agora em 2013. Então, nós também não vivemos. Então, a primeira coisa que a gente fez, primeiro, nós já mudamos a lei orgânica do município para que a LDO, a LOA e o PPA andem juntos. Porque no primeiro ano, o que acontecia? Mandaram a LDO para a gente, sem mandar a PPA. Eu falei, espera um pouquinho, como que eu vou definir as diretrizes orçamentárias se eu não tenho o plano plurianual, que é a decisão política aqui? Então, a gente fez essa alteração na lei. E esse ano nós vamos realmente colocar toda essa questão do plano diretor com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a LOA. O que eu notei aqui, e aí vai uma crítica, aqui é o seguinte, na verdade, sabe como era feito isso? Era o seguinte, quando a gente não planeja muito, a gente faz em cima do que a gente já passou. Eu faço assim com condomínio, mas condomínio é uma coisa mais simples, né? A gente pega tudo que gastou no meu ano passado, na média, pega aqui, projeta, põe uma inflação e olha, então o negócio é o seguinte, se eu gastei tanto aqui, eu vou gastar tanto no ano que vem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos Assim, lá. não, mas é esse que é o ponto que tem que mudar. Exatamente. É esse que é o ponto. Porque na verdade é o seguinte, hoje se fazia primeiro a LOA para depois se fazer as diretrizes orçamentárias. Quer dizer o seguinte, eu vejo o orçamento que eu tenho, tá aqui. Como que eu posso resolver ou priorizar a saúde? Isso é uma decisão de governo, que está lá no PPA.
que outra que vai ter que respeitar o plano diretor, para que assim você faça uma lei de diretriz orçamentária que direciona, porque diretriz é isso, direcionar os recursos para a lei orçamentária. Agora, na verdade, isso daqui não tem explicação nenhuma, era um monte de ficha, um monte de papel, um monte de contabilidade. Então, o que a gente está vendo agora, a discussão, é isso. A gente fala em segurança. Por exemplo, foi criada a Secretaria de Segurança Pública. Aí pegaram, fizeram um acerto no orçamento, uma verba que estava no gabinete e passamos para lá. Mas a segurança, efetivamente, a Secretaria não tem verba. Tem um pouco da verba que estava no gabinete. E o ano que vem? Nós queremos priorizar a segurança? Sabe o que eu penso a respeito disso, Ivan? Você vê, nós entendemos um pouquinho, não entendemos nada, entendemos um pouquinho, né? Imagina. Eu fico preocupado com quem está lá, o povo que está me ouvindo, né? Ele não entende, fala, o que esses caras estão falando? Você soubesse como é bacana isso? Na verdade, a gente, né? a gente conhece um pouquinho, modestamente, esse assunto, né? Aqui nós estamos falando de planejamento. E, infelizmente, não temos culturalmente a disposição de discutir o planejamento e o hábito de se discutir planejamento. É essa a questão. Esses instrumentos normativos, as leis, elas nada mais são do que um reflexo de como se planejar. As que o vereador Ivan está colocando aqui, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual são leis que têm previsão constitucional. Não fomos nós, em Bertioga, que inventamos. É o Constituinte de 1988 que criou esses instrumentos legais, essas leis, para serem feitas para planejar. É forma de planejar. O que nós estamos discutindo, e o senhor Hermínio tem razão, e você, telespectador, deve ter realmente muita dificuldade de entender, porque nós que fazemos parte, eles, né, que fazem parte, eu que já fiz por muito tempo também, nós temos uma certa dificuldade de entender como deve ser feito o planejamento. E a etapa atual que nós estamos atravessando de diagnóstico, de levantar o que queremos, o que vamos fazer, como vamos fazer, para depois colocar todas essas necessidades dentro dos instrumentos normativos, escrever isso na lei, colocar isso de forma prática, aí é aplicação, dentro da lei, dentro do orçamento. Porque orçamento é isso mesmo, viu, senhor Hermínio? Nós temos um conjunto de recursos que arrecadamos a todo ano. Previsão de que eles vão aumentar tanto para o ano que vem. Como nós vamos distribuir? É isso. Agora, perdão, aqui que os entrevistados são vocês, eu me meti agora. Né? Não, mas não, você está combinando, não, é isso mesmo. E agora, diante dessa situação jurídica, agora é jurídico, né? Você apontou a necessidade, o Ivan verificou uma necessidade. Ele, como legislador, ele é legislador, ele faz a lei, ele vai produzir a lei. Então, ele sabe de uma determinada necessidade. Ele terá o quê? Ele terá a possibilidade de encaminhar, por exemplo, recursos para o desenvolvimento de algo dentro da cidade que ele sentiu que a comunidade reclamou. Como o Roberto está fazendo na hora de relatar o plano diretor, o que ele vai relatar? Ele vai dizer que precisa ter uma coisa escrita naquele plano diretor que diga sobre habitação popular mais especificamente, como isso vai acontecer. Estou errado em relação a isso? Perfeitamente, é isso mesmo. Então tá bom. Desculpa eu me intrometer aqui, porque a gente se empolga e vai... Sabe o que nós estamos decidindo? Nós estamos decidindo a vida deles. Exatamente. É a vida deles. Mais e importante a participação de tudo. deles é importante. Eles que têm que dizer o que eles querem. E é nesses momentos dessas audiências públicas, de ouvir, de consultar o cidadão, que ele participe e diga o que ele quer, por mais besteira que seja. Vai lá e fala o que você quer. O momento é esse, porque todo esse processo é para você, é a vida de você que está sendo decidida. É só importante lembrar, que eu acho que é uma coisa, por exemplo, nós agora criamos na Câmara Municipal uma comissão MACAI, que vai fazer também as suas audiências públicas, as suas consultas. Qual o objetivo? É confrontar com o que está sendo feito? Não, pelo contrário, é somar. Por exemplo, eu entendo que as audiências, e eu promovi como vereador 2, aqui com os corretores e com o pessoal do recolhimento de lixos, resíduos sólidos,
Eu peguei a reunião segmentada, além dessa que está sendo feita geograficamente, como a lei determina aqui, eu entendo que quando você faz uma reunião segmentada, você constrói uma proposta muito melhor do que quando você põe pessoas conflitando com interesses opostos. Porque é evidente que nessa cidade nós temos gente com interesses opostos. Isso é claro que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Porque diz que do confronto de ideias é que surge uma ideia melhor. Senão, que eu sempre falo, uma boiada ia ser inteligentíssima. Todo mundo, por isso todo que boi pensa igual. Ivan, tá por certo? isso que a representação no Conselho de Gestor se deu por setores. Exatamente. Então, cada setor tem os representantes. Eu, sociedade civil organizada, você, um setor, outro grupo, outro setor. Legal, está havendo a participação setorial. O que eu acho muito bacana comércio. aqui, que está falando, e na verdade, que nem quando as pessoas falam, você está sendo cliquiri, ou que está não sei o que, isso daí para mim é um elogio tão Lógico grande. que eu sei disso. É um elogio tão grande pelo seguinte, Eu sei disso. aqui o legislativo parece que era mudo, não era pensante. E isso daí é o seguinte, agora tem pessoas que se incomodam, mas é para se incomodar mesmo. É isso, é para se incomodar. A gente tem que pensar, é verdade. Agora, se não, vota na próxima vez no mundo e no cara que você controla. Agora, se você votou em pessoas que raciocinam, que pensam, que vão lá, eu queria que cada eleitor aqui fosse para o vereador que ele elegeu e ver a atuação que ele está tendo. Porque é o que eu falo aí, o pessoal generaliza na situação, coloca aqui, nós fazemos parte de um time, nós somos representantes e cada um foi escolhido de uma forma. Então eu acho muito importante isso. E a Câmara, eu acho que com todos os problemas, com todas as dificuldades, está sendo uma Câmara muito mais atuante do que era. Uma Câmara, você pega que os vereadores que têm se destacado, têm ido, têm participado, antes, assim, vamos esperar o que projeto de lei que vai vir, vamos esperar o que vai vir. Eu podia estar muito cômodo, lá em casa falando, vai chegar que eu vou discutir isso daqui na Câmara. Aí você está antecipando. Estou antecipando, sabe por quê? Porque se chegar redondo, se chegar com conhecimento, é muito melhor para todo mundo do que você receber uma coisa quadrada e você na Câmara ficar travando um embate com a Prefeitura, ficar com a sociedade, criando polêmica. Eu acho que não. Se a gente discutir isso daqui como tem sido feito, eu acho que todo mundo ganha e a sociedade ganha. Eu acho que tá certo. Tem a participação aqui de um telespectador nosso, o Washington, aqui do Jardim das Canções, e ele faz a seguinte colocação: enquanto o poder público não fizer uma revisão imobiliária, como se falar em plano diretor? Aqui está exatamente confirmando essa dificuldade que o Hermínio está falando, né? Colocou aqui, o Hermínio colocou, de a gente entender, o telespectador entender, né? O morador entender o que é todo esse processo. Porque o plano diretor é quem vai dirigir a tal revisão imobiliária. Eu acho que ele deve estar falando fundiária. Eu acho que até melhor, porque Jardim das Canções, pode ser que seja fundiária. Pode ser que seja a questão fundiária, né? Mas nós vamos deixar para tratar isso daqui a pouco ainda, temos uns minutinhos. E eu só queria centrar aqui na questão das datas, né, das consultas públicas que acabam hoje. A última é lá em Boracéia, tá certo? Vai acontecer no Espaço Cidadão, é isso, Roberto? Exatamente, no Espaço Cidadão. Essa consulta é a consulta por parte da Prefeitura, validada através da Comissão de Revisão do Plano Diretor e validado pelo Conselho Gestor? Pelo Conselho Gestor. Uhum. Mas é evidente de que a palavra vai estar aberta e até o último dia a gente vai estar aberto à sugestão, à crítica, né? E na verdade, a posição, falando aqui do Ivan, o Ivan tem sido crítico e outras pessoas também têm sido críticas, mas a gente tem achado isso muito bom, porque é isso que valida o processo, né? Se todo mundo lá for lá concordar com todo mundo, a gente fica até desestimulado de achar alguma coisa, né? Então essas posições críticas é que nos estimulam a pensar e buscar um caminho. E encontrar aí o que é melhor. Você, telespectador, pode participar disso tudo, tá certo? Tem os meios aí, os caminhos para fazê-lo, tá certo? Pode e deve, eu acredito, participar dessas consultas, ir se tiver tempo disponível, mas também há outros meios de participar. Aí tem um meio eletrônico, não é isso? Exatamente, planodiretor@bertioga.sp.gov.
planodiretor@bertioga.sp.gov. Acho que tem .br no final. .br. .br desculpa, no final. Exatamente. Igual Então, estamos abertos a qualquer tipo de... Nós não vamos deixar de comentar o que o Washington falou, vamos voltar em seguida, logo depois aqui do nosso intervalo, vocês me lembrem aí, falar essa questão fundiária, que isso incomoda muito mesmo o bertioguense, acho que vocês sentiram isso durante as consultas, durante todo esse trabalho que tem sido feito até agora, tá certo? Mas nós estamos aqui conversando, nós vamos fazer um breve intervalo, como disse. Hoje, a pauta do Sala de Imprensa hoje são as consultas públicas, tá certo? Conversando aqui com o Hermínio de Aguiar, o Roberto Costa e o Ivan de Carvalho. Faremos um breve intervalo e voltaremos em seguida aqui com o programa Sala de Imprensa. O telefone é 3317-1281. Participe conosco. Já estamos de volta aqui com o programa Sala de Imprensa, hoje tratando sobre a revisão do plano diretor, e o tema é são as consultas públicas, não é? Que deram aí oportunidade para o morador de Bertioga se manifestar a respeito do que pensa da cidade e o que deve constar aí, quais os anseios que devem constar desse instrumento normativo, para que nós possamos viver mais confortavelmente, viver melhor em Bertioga, tá certo? Hoje aqui os nossos convidados são o seu Hermínio de Aguiar, lá da ONG Boracéia Viva, o Roberto Costa, que é engenheiro civil e relator do plano diretor, e o Ivan de Carvalho, que é vereador aqui em Bertioga. Nós estávamos colocando aqui, né, até por consulta de um telespectador nosso, essa questão de revisão fundiária. Eu acho que é isso mesmo que ele quis falar aqui, como falar de plano diretor sem falar da revisão fundiária. E eu queria, na linha do que nós já conversamos até agora, Roberto, explicar para o nosso telespectador o que vem primeiro, porque tem uma sequência, né? Nós vamos falar de revisão fundiária sem dúvida, mas antes tem as leis que antecedem. Então, o Estatuto da Cidade, que se não me engano é de 2001, ele já veio preocupado com essa questão fundiária que aqui em Bertioga é até pequena perto do que ocorre nos outros municípios. Não é das mais sérias, né? É um problemão para quem vive o problema, mas do ponto de vista da cidade ele é até razoavelmente pequeno comparativamente com outros lugares. Então o Estatuto da Cidade ele trouxe uma série de instrumentos em que o governo pode se utilizar para buscar essa solução. Depois o Estado veio com Cidade Legal também, que trouxe uma série de instrumentos também para buscar essa solução. E algumas coisas andaram aqui, se barraram no registro de imóveis, né? O registro de imóveis, essencialmente, ele trata da propriedade, mas ele acaba também sendo fiscalizador de certas formalidades. Foi baixado um provimento de número 18, que é uma determinação aos cartorários de registro de imóveis para que determinados empreendimentos que passaram pela Cidade Legal, que tiveram, que atenderam à legislação de regularização, fosse levado a registro. Ele lá fez uma série de questionamentos. Do Albatroz, por exemplo, não foi levado a registro, por interferência do Ministério Público, que também fez alguns questionamentos. E agora, em agosto, surgiu um outro provimento, de número 21, que parece que ele ajuda bastante a questão. Ou seja, é o seguinte: um parcelamento de solo que tenha ocorrido de forma irregular, a Prefeitura tem a competência de promover a regularização desse parcelamento de solo. É evidente que a 6766, que é a lei de loteamentos, foram exatamente esses locais em que não seguiu a lei, né? Porque se tivesse seguido a lei não seriam clandestinos. Então a Prefeitura tem essa competência
E esse provimento diz assim, de que aquilo que a prefeitura levar lá a registro com relação ao parcelamento de solo, por fé pública, por uma série de coisas, o cartório de registro aceitaria. Tem que aceitar. Tem que aceitar. A única coisa que a gente não consegue é com relação à propriedade, né? Então, os locais em que há litígio com relação ao questionamento da propriedade, se o proprietário não entrar de acordo diretamente com a pessoa que está lá ocupando, a questão da propriedade não tem como a prefeitura intervir. Mesmo assim, foi criado o Fundo Municipal de Habitação, que é uma forma de intermediar a negociação entre o proprietário da terra e entre o ocupante que está lá, que até então, a maioria está até disposta a comprar a terra mediante uma certa negociação, e o fundo me parece que juridicamente vai poder fazer essa intermediação. Tá certo. Ivan, você acompanhando as discussões aí, a gente já comentou isso, viu bastante a respeito desse tema habitação, as dificuldades, não é? E não é só a moradia em si, não é, Ivan? São outras coisas que preocupam. Sim. Dentro dessa linha que o Roberto até colocou, nós temos a cidade, e só para a gente chegar e tentar passar para o telespectador da maneira mais simples, nós temos um território de Bertioga que é um todo, com 497 km². Parte desse território está tombado ambientalmente, nós não temos uma ocupação urbana, um desenvolvimento urbano. Resta um território a ser ocupado. Parte dele já está ocupado. Parte dele ocupado por loteamentos legalizados. Parte dele ocupado por áreas que não seguiram a legislação. Tá? Então, o que nós primeiro precisamos definir? Tem algumas situações que não existe possibilidade de legalização. Por exemplo, áreas invadidas de parque, quando se fere direitos ambientais. Áreas públicas. Áreas públicas. Tal. Então, não vamos imaginar e passar por uma ideia para a população de quem tiver numa área pública ou tiver numa área ambientalmente protegida, o plano diretor vai resolver essa questão. Não vai. Não dá. Não tem lei. O que se pode ter é uma ação social no sentido de retirar essas pessoas dessas áreas e instalar elas em outro local. É isso que se pretende fazer com o apoio do governo do estado e tal. A segunda questão é que nós temos dentro dessa área urbana algumas manchas urbanas. Manchas urbanas por questões de litígio entre proprietário da terra e possuidor, né? Porque você tem a posse e o direito, e você tem também áreas de litígio por causa de falta de regularização junto ao cartório. Essa questão junto ao cartório e tal, que nem o Roberto colocou, que às vezes era, vamos dizer, pode ser até uma implicância, uma visão do cartorário diante da interpretação de uma determinada lei, essa lei que veio agora, esse provimento, veio esclarecer que, olha, senhor cartorário, se tiver isso e isso daqui... A responsabilidade é da prefeitura. E o senhor tem que regularizar. Mas ainda resta algumas áreas, e essas são importantes, onde que existe o litígio, e em função desse litígio... O litígio que você se refere é em relação à propriedade, né? A propriedade. Mas acaba se propagando o seguinte, como você acaba não podendo estender os serviços da prefeitura lá, que você falou, não é só a propriedade, é a pessoa morar num local onde que ela não tem água, onde ela não tem esgoto, onde a rua que leva até a casa dele não pode ser mantida, quer dizer, onde que não tem o ônibus, onde não tem... Por quê? Porque essa pessoa está na cidade, mas não está. Ela está numa mancha dentro da cidade. E essas manchas urbanas é que precisam ser corrigidas. Essas manchas que tem aqui. E a resolução número 45 do 34, aqui, editada pelo Ministério das Cidades, diz, no artigo 5º, aqui, inclusive coloca que é sim obrigação do plano diretor que está sendo feito aqui no artigo 5º, está aqui, no inciso 5º, definir, então aqui, ó, as instituições das zonas especiais, considerando o interesse local, deverá, 5º, definir normas especiais de uso, ocupação e edificação adequadas à regularização fundiária, à titulação de assentamentos informais de baixa renda e à produção de habitação de interesse social onde couber. Certíssimo. Na prática, para você, telespectador, isso quer dizer o seguinte, e o Roberto vai me ajudar. A lei
o plano diretor define a forma de ocupação da cidade, mas tem uma segunda lei que chama-se Código de Uso e Ocupação do Solo, que é uma lei consequente do plano diretor. E é ela que diz, por exemplo, o que o Ivan está querendo falar é isso daqui, para ficar um pouco mais claro para o nosso telespectador. E a lei, o Código de Uso de Solo, diz que quando se fizer um parcelamento do solo, o lote mínimo tem que ter 300 metros quadrados, digamos, por hipótese. Esse dispositivo que o Ivan acabou de dizer é que o plano diretor pode e deve prever, por exemplo, a situação especial de se ter um lote aprovado regularmente com 100 metros quadrados, não é isso? Só um exemplo, são vários, mas eu estou dando... Roberto, que me corrija aqui se eu estiver errado. Na verdade, a medida exata é até os 125 metros. Sim, né? Porque é o lote do está constitucional lá previsto. Na lei federal. Mas até os assentamentos que já existem, que a pessoa já está lá há mais de 5 anos, há a possibilidade de uma situação condominial entre uma ou duas famílias, né? Sim. Então, se em determinado lote lá, menor que 125 metros, não for possível fazer o parcelamento de solo naquela situação, aquela família fica coproprietária, divide aquele espaço de forma legal e com registro. Então, quer ver, né, Roberto? Eu acho que o Roberto pode explicar um pouco, é de interesse lá de Boracéia, aqui de Vista Linda, são as áreas de baixa densidade, de ocupação de baixa densidade, as zonas de ocupação de baixa densidade. Por quê? O exemplo aqui de Chácaras Vista Lindas, que tinha uma área que era de 1.000 metros. Então, em tese, você poderia ter uma habitação. O que na prática aconteceu nas chácaras? Foi parcelado em 4, 5 às vezes, né? Então, a força da realidade. Exato. E nós temos que adaptar a lei hoje. Senão nós deixamos todo mundo fora da lei. O plano diretor, com certeza o plano diretor, um dos objetivos do plano diretor, e a gente já até comentou aqui, o Ivan comentou, a lei não tem que forçar o cidadão a ter determinada conduta, é mais ou menos ao contrário, né? O Enio, que é advogado, leu lá o fato, a valoração, a norma, né? É o contrário. As fontes do direito. Nasce com o fato, é exatamente o que nós estamos discutindo. A realidade alguém foi lá e comprou um lote de 1.000 metros, dividiu em 4 e construiu. A legislação, isso é fato, não é? A legislação tem que se adequar à realidade de Bertioga. É lógico que tem algumas questões mínimas, técnicas a serem... Para ordenar, né? A serem observadas, mas é isso. Então, o plano diretor, eu não tenho dúvida de que a tendência dele é que ele vai ter regras muito mais adequadas à nossa realidade. Até porque, como o prefeito disse, ele está dizendo que esse plano poderia chamar gente, né? Que é feito para as pessoas. E é bem isso mesmo. E lá no diagnóstico nós vamos poder apurar um pouquinho mais, e as pessoas até nas reuniões têm colocado desta forma. 64% da nossa população é pobre, né? Então a nossa legislação vai ter que deixar de ser aquela legislação idealista para ser uma legislação voltada à realidade e que estabeleça o mínimo, né? Então, cada um de nós, dentro das suas posses financeiras ou até de gosto, que deva fazer uma casa grande, uma casa pequena, ou morar aqui ou morar ali. A cidade, a cidade e a legislação tem que oferecer a oportunidade de que todo o tecido social, todas as camadas sociais possam ser... Encontre seu espaço. Tem o seu espaço, sem dúvida, né? Então, de repente, de ponto de vista ideal, o ideal seria que fosse dessa forma. Mas, infelizmente, é ideal para um, o ideal de um não é o ideal do outro, e mais que isso, não é a questão da possibilidade financeira. Eu tenho a impressão de que o plano diretor ele vai caminhar nesse sentido, né? Ele vai tentar buscar o espaço para todos, né? Para a construção civil, para o turismo. Roberto, eu até peguei um texto numa das discussões do Jamilene, onde ele diz que a cidade é um sonho coletivo.
E é verdade, a cidade não é um sonho meu, um sonho teu, um sonho do Hermínio, um sonho de quem está. É um sonho coletivo que nós vamos ter que construir. E o primeiro passo para a gente construir, para a gente se entender com todas as diferenças, com todas as dificuldades, é o plano diretor, né? E essa participação da população, isso que a TV Costa Norte está fazendo, a própria prefeitura, a Câmara, vem no sentido que vai em busca da população e fala, ó, nós queremos escutar o que você está tendo, qual a sua dificuldade, o que você está sentindo, leva para a gente. E todos que tenham certeza disso, vão ter que ser feitas escolhas. Nós não vamos poder ter tudo. Nós vamos ter que fazer escolhas. E as pessoas sabem que nós vamos ter essa coragem. Nós temos que ter essa coragem de fazer escolhas e saber e arcar com as consequências, sejam elas das nossas escolhas. Boas ou ruins. Tem uma ferida, que eu acho que é a maior de todas, é a dinâmica da invasão. Ela não está estagnada. Está falando de planejamento. Como você vai fazer planejamento se tem o item da equação que você não tem controle sobre ela, que é a invasão? Tudo que a gente está falando por exemplo, o diagnóstico que o PLIS apresentou, que onde apresentou o número de situações em condição irregular, já está ultrapassado, aqueles números não são mais aqueles. Então o planejamento que foi desenvolvido em cima do PLIS já não são mais válidos. É uma ferida que a solução não está no plano diretor, tem que encontrar, a invasão tem que ser contida, senão o planejamento vai tudo por água abaixo. Você vê, nós estamos com uma área aí de 90 e tantos % do município que não tem controle nenhum, ninguém está tomando conta, invasão é dia e noite invasão. Como vai falar de planejamento? Como você vai planejar escola, posto de saúde, segurança, se não tem o controle, se esse elemento fundamental para fechar a equação? Vai ter que, não é uma ferida que muita gente não quer, mas tem que mexer, ter que mexer. Tem que mexer nessa ferida, senão tudo que a gente está fazendo, tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Eu acho que de alguma forma a gente tem que explicar para quem está aqui, morando do lado direito, do lado esquerdo, morando bem, morando mal, que o único jeito da gente resolver isso aqui é dentro de uma regra de um jogo. Fora da regra, a gente não vai ter solução nenhuma. Então a pessoa tem que entender que, olha, se começar do lado da casa dela, surgir alguma coisa, ele tem que chegar e falar, opa, esse cara vai competir comigo, vai ter problema, alguma coisa errada. Então, isso tem que começar a acontecer. Agora, a prefeitura não pode, o Pacífico coloca isso, eu vou citar o Pacífico, que é ele que coloca isso, eu digo que ele coloca muito bem, que ele diz o seguinte: as pessoas que estão em situação irregular, o Estado vai lá e abriga essas pessoas e resolve. E aquela pessoa que paga aluguel, que está direitinho, que está não sei o quê, não vê a solução para o lado dela. Está fora da regra. Está fora da regra. Então, o que acontece? A vantagem, muitas vezes, é isso que nós temos que inverter de alguma forma. Uma das formas, Enio, é que é o que eu estou falando, que é o plano da qualidade da ocupação urbana. Hoje, a fiscalização pune, não premia. Então, para mim, eu só consigo fazer isso quando eu atrelar mecanismos tributários a um uso de ocupação do solo correto. E mais, né? E o Roberto é testemunha, sabe disso. A gente não tem oferta de locais que possam suprir a demanda. Quanto com custa? Preço acessível. Com preço acessível. Eu tenho lá, quanto custa uma área de 250 metros quadrados no Jardim Vista Linda, nas Chácaras? Eu teria que ter, né, um produto semelhante, legal, totalmente aprovado, como oferta para que não houvesse a invasão. É simples, a conta é essa. Como o Roberto falou, 64% do diagnóstico aí feito indica que são de pessoas de baixa renda. Pois bem, o que está se oferecendo de produtos de baixa renda em Bertioga? Não temos. Não estou falando nem em construção, projetos habitacionais em si. Estou falando de parcelamento de solo, porque a invasão ocorre por falta de parcelamento de solos adequados. Por falta de uma mão mais firme também, que eu acho. Mas sabe o que, mano? Falta a mão firme. Esses movimentos do 100, até classifica o movimento do 100, um monte de coisa, né? A gente não pode subestimar, eles não são... São perfeitos. Eles são organizados,
E o poder público não pode subestimar o poder. Aliás, não às pode vezes alguns subestimar. até ideologicamente Mas conduzidos, lógico então a gente sabe que Enio, só para compreender, essa semana, nos últimos 15 dias, eu fui 2 vezes para São Paulo, voltando pela Mogi Bertioga. Numa, estava eu o Pacífico, nós paramos e entrevistamos 5, 6 pessoas que vinham com um carrinho cheio de objetos dentro do carrinho, um carrinho de mercado, descendo. E nós falamos, vamos perguntar para onde que eles vão. Estavam vindo da Praça da Sé, há 2 dias, a pé, descendo pela Mogi. Eu ontem desci novamente um carrinho de compras e tal. Se a gente não tiver alguém da guarda da Polícia Civil nas nossas divisas, não tiver regularizando um pouco... Mas você está aí, a Constituição garante ele o direito de Ele pode ir e vir, mas nós temos que saber quem é. Infelizmente nós chegamos aqui ao final do programa, né? Tava gostoso, bom programa. Obrigado, seu Hermínio, obrigado, Roberto, obrigado, Ivan, pela participação aqui, sempre valorosa de vocês, junto conosco aqui nesse Sala de Imprensa. Nós já marcamos um próximo encontro para terça-feira, a partir da 13h, com esse tema gostoso que é a revisão do plano diretor. Você, morador de Boracéia, hoje, Guaratuba, terá a oportunidade de ir até o Espaço Cidadão, onde lá pode participar da consulta que será feita hoje, tá certo? Muito obrigado a todos e uma boa tarde.